E estamos começando mais um podcast Download da Loucura. Tem que fazer assim, né? Igual a gente fez na sessão de foto. E a gente está com um convidado especialíssimo aqui. Esse é precioso. Que é, que é o nosso Opa, irmão, precioso, aí é bom. nosso irmão Kleber. E antes dele se apresentar, a gente já vai trazer aqui o tema do episódio de hoje, que é Reis que vivem como escravos. Uau! É possível isso? É possível isso. E a gente vai falar um pouco sobre o reino de Deus nessa nova série que a gente está iniciando, né, cara? Exatamente. Ó, tá estreando a nova série aqui, cara. Opa, é um privilégio estar aqui Mês com de vocês, junho, mano. mês de junho a gente vai falar sobre o reino. E se apresenta um pouco, mano. Bora. Quem que é Kleber? Desde já é uma honra estar aqui com vocês, Opa. participando desse podcast. Meu primeiro podcast também. Uau, viu? De Então, muitos. De muitos, acredito. Logo forma o meu também, né? Top. Boa. Bom, gente, então meu nome é Kleber, né? Eu sempre me apresento como Kleber Jerônimo, né? Porque também tem um significado, né? O próprio sobrenome de algo que eu não vivia antes. Mas isso aí eu vou explicando no decorrer aí, se Legal. Deus permitir, né? Então eu moro na região de Carapicuíba, tenho 43 anos, casado, 2 filhos, um de 20, outro de 15, casado com a excelentíssima Tânia Silva, minha mulher, minha honrada, minha pessoa mais especial que eu tenho. E conheço a Cristo já, mas eu acho que desde pequeno, eu digo assim, desde pequeno, porque eu fui muito ensinado sobre o que era Jesus desde pequeno, então isso eu tenho minha gratidão, minha mãe. Até em um tempo desse encontrei com uma prima minha que ela fala, desde pequeno eu via você dobrando o seu joelho e orando. Só que é aquela coisa, né? Não tinha todo aquele acesso como eu tenho hoje, tá? Mas eu era uma criança, então eu já estava no reino, né? Já vivia no reino. Só não tinha total conhecimento. Mas assim, de relacionamento eu acho que já tenho uns 25 anos com Cristo, Boa caminhada. Ó, né? 25 anos, conhecendo a palavra, estando em comunhão em igrejas, até tendo um cargo eclesiástico como pastor, né? Então eu acredito que temos o pastor aqui hoje. tem o Kleber, né? Tem o Porque Kleber. também de toda a história assim, o pastor é só, para mim foi cargo, né? E não é cargo, né? A gente tem no espírito todos os dons ministeriais e espirituais que aí a gente distribui isso e faz em prol do reino de Deus, né? E trabalho com pessoas que têm medo de dirigir, né? A empresa Vencendo a Mente para Dirigir, né? Ó. Que foi um download, né, que Deus fez. É. E hoje eu destravo pessoas que têm medo de dirigir. Inclusive eu. Já Fui aluno foi, desse cara. não foi meu aluno, foi meu mentorado, né? E é muito Isso. bom saber que está dirigindo hoje também. Uau. Conta as aventuras dele aí. Só resumindo, eu tinha um desprazer de dirigir. Esse cara me desbloqueou. Pois é. E eu acho que é isso. Show. Eu acho que é isso daí. Show. E o principal até, né? Eu entendi que esse trabalho, né, é em prol de ajudar pessoas, assim como a gente vê que é o reino, né? E é o ID, para mim se tornou um ID. Uau. No Né? seu trabalho, no seu ofício. Exatamente, é o ID. Então a pessoa me chama lá na Zona Sul de São Paulo, estou indo, levo o amor de Cristo. Estou na Zona Norte de São Paulo, levo o amor de Cristo. Estou aqui na nossa região, levo o amor de Cristo. Então é o ID. Legal. Então, antes eu vivia muito vinde, né? Era o Forte. vinde isso, né? Vivi o vinde, né? Eu ia num lugar e achava que estava tudo certo. Era o vinde, mas não. Eu entendi que eu vivo o id mesmo. Aonde eu vou, sou chamado, vou lá e falo do amor de Cristo. Então, sem aquela regra, sem aquela imposição. E eu falo até, eu não prego, né, o evangelho. Eu demonstro ele através da minha vida. Sim. Né? Então as pessoas já enxergam o evangelho assim como eu sou. Não precisa nem forçar. Não. Antigamente era necessário falar que era pastor até, e isso eu percebi que eu oprimia um pouco as pessoas, alguns Caramba, têm sério muito mesmo? respeito, as pessoas têm muito respeito até, e outros muita ignorância. Sim. Como eu já fui também atacado verbalmente por isso. O respeito pelo título e a ignorância também por causa do título. Exatamente. Caramba. E as pessoas gostam de usar o título, né? Tipo assim, onde vai eu sou tal coisa. Não, Sim. eu sou filho amado. Eu achei E o interessante cargo- quando você pontuou, quando eu falei temos o pastor, você falou, não, tem o Kleber. Que a gente coloca o cargo, o título acima de nós, né? Da filiação. Exatamente. É Então, forte. acima de tudo, eu sou filho. Né? E eu tenho o reino de Deus dentro de mim. Que é assim que nós vamos falar, né? Então, para mim, isso é o mais importante. Então, o cargo... Aí tem pessoas ainda que me chamam, tá? Legal.
mas eu quero que seja visto nem tanto o Kleber, mas o que há em mim. Né? O Cristo que há em mim. Porque não é mais sobre mim, não é sobre o cargo, é sobre Cristo. É dessa forma que eu vejo. Então vejam a Cristo. É isso que vocês têm que ver em mim. Então o Kleber é só a manifestação do poder de Deus. Você já entrou, ele já entrou no reino. Essa última frase dele foi. Então assim, eu já Kleber quero. é a manifestação do reino de Deus. Direto, já vou direto logo. Você já acabou, você não deu uma lapidada, você já deu a pedra já em pirâmide não, em diamante, toda pronta aí. O que é o reino de Deus para você? O reino de Deus antes para mim era bem confuso, porque antes eu enxergava que o reino de Deus era algo que estava por vir, né? Estava longe, estava distante. Já vivi isso. Explica mais desse porzinho assim. Quando Jesus falava assim que o reino de Deus estava próximo, como até o próprio João Batista chegou a mencionar algumas vezes, mas eu via distante. Caramba. E algumas vezes eu questionei por que Jesus falava que estava próximo e não chegou ainda, né? É tipo a volta dele, mais ou menos assim também? A volta dele. Então, vai voltar, vai. eu enxergava como a volta. Como a dele. volta também. Exatamente, era a volta, é o reino de Deus, onde vai se cumprir por completo a profecia de Joel, que seria derramado o Espírito sobre toda a carne, não sei o quê, e que no reino milenar nós viveríamos essa paz que também é mencionado na Bíblia, né? Sim. Então isso aí é um futuro, né? Não é algo a não ser planejado, é um futuro já que a gente vai viver. Então é uma garantia. Certo. Só que depois que eu entendi que o reino de Deus é o Espírito Santo, muita coisa começou a quebrar assim, no meu modo de pensar, no meu modo de agir. E eu comecei a entender que eu vivo já o reino. Eu já vivo um reinado. Quando a palavra de Deus fala que nós somos reis e sacerdotes, eu entendi realmente naquilo que eu sou rei e naquilo que eu tenho autoridade, porque ele está falando de duas autoridades, o reino e o sacerdote, são duas autoridades. Você não apenas levou uma figura, né? Rei como figura, não, você levou o pé da letra mesmo, de fato. Exatamente, eu olhava, sabe aqueles filmes, eu sempre menciono isso, filmes assim que tá lá o rei no seu trono e poucas pessoas tinham acesso, a não ser quem era do reino mesmo, da nobreza, soldado, né? da nobreza. Uma analogia à população bacana. Exatamente, e aí você vê que a própria população não tinha acesso e ainda tinha que se curvar quando passasse, o rei passasse, coisa assim. Então era uma coisa muito distante, mas quando eu vi que nós temos esse acesso direto, que o próprio Deus está dentro de nós, aí muita coisa mudou, muita coisa começou a fazer sentido. Eu falei, poxa, eu já possuo um reino há muito tempo, né? E muito tempo mesmo, né? Desde antes da fundação do mundo já havia isso, né? Já tinha se falado. Só que a acessar mesmo, posso dizer, de mais de 20 anos conhecendo a Cristo, foi agora. Caramba, 20 anos e Exatamente. Seu entendimento também veio assim. depois. Pensava que o reino estava por vir e reino era só referente ao reino milenar. Essa era a minha. Aí a gente usa aquela palavra, né? A gente vê em muitos movimentos, inclusive eu participei de um que colocava lá: venha o teu reino. Né? Sendo que o reino já está aqui entre nós. E isso lá nos discípulos também, né? Você falou que questionava, o reino está próximo, o reino está próximo. Aí eu vi até pessoas falando, né? Os discípulos, eles pensavam que o reino estava próximo. Mas assim, estava próximo mesmo. Tanto é que quando Jesus... que dá risada. Tanto é que quando Jesus ressuscitou, o Espírito Santo veio, então o reino veio. E eles não entendiam, né, meu? Tipo, próximo o quê, né? Da onde, né? Eles não conseguiam entender. Será que tal? Será não? Ou sim? Você pode responder. Aquela dúvida, então, do discípulo naquela época, era toda essa dúvida que você tinha também, que você não conseguia enxergar? Exatamente, porque você olhando aquilo como Jesus falava, que o reino estava próximo, você vê que os próprios judeus mesmos já tinham aquela confusão de quem ele realmente era, né? Da autoridade que ele tinha, da onde ele veio, que era o Messias. Então a forma que Jesus às vezes trouxe parecia ser, era tão muito clara, mas para nós vinha de forma assim muito desfigurada. Por quê? Religiosidade, o seu modo de pensar, aquilo que era trazido para você e você falava não é isso. E o melhor acesso é o nosso. Aquilo que Deus já colocou para a gente fazer, né? O melhor acesso é o nosso. É o nosso, não é um intermediário. Quando você vê lá que a palavra diz que existe só existe um mediador entre Deus e os homens, mas não, a gente coloca mediadores. Aí a pessoa dá um ensino para você, pô, uau, é isso. Por que você acha, cara, que
o pessoal lê, conhece e ainda se coloca como mediador. O que você acha que ainda passou mais de 2000 anos e ainda continua com essa mentalidade? Por mais que alguns falam que não colocam. Por mais que alguns falam que não colocam, mas acaba colocando. E era o que mais Jesus batia, cara. É nítido isso e ainda tem. O que você acha que, né, o Jari, agora a gente quer saber de você também, a gente já percebeu que você também não tem essa mentalidade. O que você acha que ainda faz algumas pessoas pensarem dessa forma, colocando no intermediário? Eu chamo de carência. Uau, carência. É uma carência. As Caramba. pessoas querem que alguém, Foge. instrua, pegue pela mão. Então é uma carência de que outras pessoas passem essa informação, sendo que você tem um acesso direto, né? Você tem o próprio reino, o próprio Espírito dentro de você e o seu acesso é direto. Então eu chamaria de carência mesmo, porque a gente é carente dessas informações e a gente também vai crescendo com isso. Os pais vão colocando respeito, os professores vão se impondo. Então a gente sempre vai vendo que existem autoridades. Aí a gente vê presidente da república, governador, o seu gerente no local de trabalho. Aí a pessoa sempre tem que ter autoridade na vida dela e ela não se torna autoridade na vida dela. Exatamente. Que é o autogoverno que a gente sempre fala. Exatamente. Então as pessoas elas necessitam disso, de alguém que lidere, alguém que passe as informações e a pessoa fala, é isso. Então falta uma compreensão, porque Jesus ele veio para mostrar essa direção para que as pessoas pudessem acessar algo direto. Fala assim, vocês acessam Deus através do clamor, vocês acessam a Deus através da oração, vocês acessam a Deus assim. E a palavra fala, né, que você tinha que clamar que ele ia te responder. Só que aí ele veio para falar assim, agora eu estou aqui com vocês. Está direto, o acesso está direto. E não se preocupe que vai ser mais direto, porque eu só estou com 12 e com uma população. Depois vai ser o mais direto ainda, que ele falou o quê? Não nos deixaria órfãos. Deixaria o quê? O Espírito Santo ou o Consolador. Ou seja, ele está. Aí quer dizer, eu tenho um Consolador, mas eu procuro consolo em alguém. Pode. Você falou de algo aí que baixou o download aqui, né? Timóteo. A galera Baixou o download. A galera vai se acostumar bastante aí. Boa. Timóteo, Paulo, você falou aí e veio na hora na cabeça. Com certeza eu acredito que Timóteo lê também, quando Paulo começa a dar palavra de instrução, de encorajamento para Timóteo, porque Timóteo cresceu, estava junto com Paulo, né? E assim, a carência dele começou a crescer dentro dele ali, né? E olha, já naquela época, do lado do apóstolo Paulo, né? O homem que mais pregou e maior carta do Novo Testamento. E ele fala ali, né? Terá tempo, será assim, assim, assado, mas fortifica tudo na graça e tudo mais. E mesmo assim, mostra como você tem que se desvincular. E Paulo mostrou para ele, não, faz aí, né? Não renuncia, esteja firme, porque a perseguição estava terrível naquela época, né? Ele já tinha sido preso e tudo mais. E o medo e essa carência aí, ela acaba então de fato bloqueando e não deixa você acessar e entender que você tem a conexão direta, igual você falou. Exatamente. Diretamente com Deus. Então as pessoas elas estão com um desvio de comportamento, um desvio de pensamento muito grande em relação a isso. E no tempo de hoje, muita informação que tem, bastante, não deveria ajudar mais ainda, ou acaba ajudando ou não, o que você acha? Porque esse advento da tecnologia e tudo mais, como é que você vê isso? Acredito que assim, boas informações quando se chegam, você acessa. Tipo o download da loucura. Exatamente. Que é loucura mesmo. Mas boas informações. Agora assim, a gente está ouvindo muita coisa. A coisa está ficando mais dispersa. Então eu gosto eu vou para um pregador, aí você vê que são duas linhas diferentes, aí quer dizer, qual que eu me oriento, é com esse ou com o outro? Então fica um mix, né? Eu sempre falo, né, que o pão é o mesmo, mas o tempero é diferente, só que o problema é que está sendo o excesso do tempero, que não está sendo muito bem digerido. Show. Então, e hoje a gente sabe, né, tem muita gente ensinando, né, mas aí, está ensinando o que é correto? Está ensinando o que é a verdade? Está ensinando aquilo que realmente, entre aspas, faz sentido para Deus, né? Porque é fácil ensinar, é fácil, né? Agora, quando entra no que é verdade, a gente sabe da dificuldade que é, né? Por exemplo, o download da loucura mesmo, trazer esse tipo de orientação que as pessoas às vezes falam, nunca vi falar disso, nunca ouvi falar desse acesso. Essa liberdade do reino, essa liberdade em Cristo, né?
Exato. Então as pessoas vão no começo até talvez rejeitar, é natural. Então a gente vocês já estão preparados para isso, né? Assim como às vezes eu sofro essa rejeição, mas está tudo certo. Porque o importante é aquilo que está em mim. A liberdade que a gente tem incomoda, porque a pessoa, o religioso fala, não é possível viver a Cristo com essa imensa liberdade. Não entra na cabeça. Não entra. Devido e essa ao liberdade que o acabou de falar. E essa liberdade faz Muita parte do coisa reino. que é programada na cabeça da pessoa. É um dos atributos do reino, a liberdade. Sim, é muita punição, um Deus punitivo, é em cima Ditador. de lei, ditador, um Deus severo, Carrasco. que te vê, que parece que ele está olhando para você com menosprezo, né? Então até a forma que a gente olha, né? Eu sou servo. Sim, eu sou servo porque eu sirvo você, estou servindo você. Sim. Mas assim, diante dele, não. Filho. Filho. E amigo. Você falou algo aí que esses dias eu estava até pensando, e agora que você tocou no assunto, quero jogar batata quente na sua mão aí. Com certeza você vai responder muito bem. Você acredita que ainda assim tem pessoas que o rei, embora não é o reino da forma que nós entendemos, mas são pessoas que ela vai desfrutar até a volta de Cristo, ou Cristo chamar antes, dentro dessa formatação, porque se ela for para essa liberdade, mas ela não está preparada, você acha que pessoas são preparadas? Não é que elas são preparadas, mas ela vai estar dentro daquele, vamos falar português, claro, dentro daquele quadrado, não tem como, porque se ela sair, você vê que a pessoa vai... O que você acha? Não sei se você entendeu a pergunta. Viver o nível de liberdade sem amadurecimento, é isso? Não, assim, eu vou falar tipo assim, ó. Tem pessoas, eu não acredito dessa forma, tá? Mas eu quero jogar aqui pro Cleber. Tem pessoas que não adianta, ela tem que ficar naquele quadrado. Porque se ela der um passinho a mais, se arrebenta toda. Sim, eu Isso acredito que elas vão acessar, mas elas vão limitar. Elas vão limitar muito o acesso. Então, que a gente está falando de uma liberdade, onde eu posso ir muito mais além. Uau. Né? Estar muito mais próximo. E o que te permite ir muito mais além? O que me permite? Saber quem eu sou. Uau, show. Identidade. Exatamente. Identidade. Saber quem eu sou. Saber aquilo que está dentro de mim. Então, isso é onde me dá o acesso. O Pai já nos deu, sabendo isso, o nível de consciência mudou completamente. Então, eu sei que eu posso ir direto. Né? Não preciso, eu vou e acabou. E aí eu tenho a resposta, ali eu tenho o consolo, eu tenho o abrigo que eu preciso. Entendeu? Mas respondendo a pergunta, eu acredito que sim, mas de uma forma limitada. Então eu creio que eu creio que o Senhor, ele sempre me ouviu, o Senhor sempre esteve comigo, só que eu mesmo, a forma de pensar sobre ele me limitava para muitas coisas. Entendeu? Tipo, ele não mudou. Não mudou. A sua forma de pensar foi a minha forma de pensar, a forma que eu fui ensinado, a forma que eu li errado, né? Quando você lê hoje, você fala, até lembro do evento que a gente já participou, né? Que eu lembro que estava tendo tanto confronto bíblico, que aí quando eu fui pegar um versículo assim, falando sobre pecado, eu ia discutir, aqui está falando assim, você está certo, porque eu nunca li daquele jeito. Entendeu? Nunca li. Então, só da forma que foi formatado na sua mente. Exatamente. Então, a leitura, a escrita está muito clara. Ela está clara. O problema é que a gente não clarifica isso. Sim. Eu oro para pedir orientação do Espírito. Não, mas a tua mente ali, ela não permite ir muito mais além. Não permite, baseado na prisão da programação. Exatamente. Religiosa. Exato. Então é assim. Então o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. É o único. Mas por que a gente procura ainda? Né? Eu acho muito raso que as pessoas estão vivendo hoje, olhando para trás. Porque você depender de, eu preciso de uma palavra para que essa palavra venha e me deixa mais animado para a semana, que me deixa mais alegre para aquele dia. Se eu não receber essa palavra, é raso demais. Então cai naquilo que eu te perguntei. As pessoas acabam, ainda que conheçam, ela acaba acreditando no intermediário. Exatamente. Então eu preciso estar num culto, numa missa ou numa palestra para receber aquilo que vai me edificar. E se eu não for, vai ser um dia ruim para mim, vai ser uma semana. Eu acho raso isso. Deixa eu ver se eu entendi. Você não é contra. De maneira alguma. Mas você não concorda da forma que a pessoa acredita, como pode se renovar, se encher, buscar a presença de Deus. Ser curada. Exatamente. Aumentar
se nutrir mais de Deus, melhorar a sua espiritualidade, né? Da forma como está hoje, é isso? Exatamente. Então é muito raso. No nível de consciência hoje que eu me encontro. Porque eu não preciso dessas edificações. Logicamente, eu quero uma resposta de Deus. Eu sei que Ele vai me dar a resposta. Às vezes vai dar no meu íntimo, às vezes vai dar através de um pregador. Sim. Então, através do pregador é uma coisa que eu ouvi e fez todo sentido para mim. Ele só vai confirmar o que Deus já me disse. Exatamente. Boa, isso mesmo. Então só vai dar mais clareza. Mais clareza, boa. Acabou. Agora sim, eu preciso, eu dependo. Não, aí entra no intermediário. Começa a correr atrás dessas coisas. Exatamente. Aí é o profeta, é alguém que traz a palavra, é o pregador X. Aí eu vou naquele lugar que pode ser que ele venha na minha direção e me traga uma revelação. Não. Nossa. Eu sei que Deus vai me dar de qualquer forma. Se eu olhar tudo, eu vejo que a resposta de Deus está tudo ao nosso redor, na nossa vida, no nosso cotidiano, no olhar para o céu, sabe? Por olhar para as coisas. Então, quer dizer, o nível de consciência que eu tenho hoje é isso, eu não preciso de mais nada, porque eu já tenho tudo. Uau. Eu já tenho tudo. Caramba. Isso é um princípio para acessar o reino. Você abandona tudo para ter tudo. Exatamente. Então, é o acesso, é o reino de Deus. Ele está em mim. Hoje eu me vejo como autoridade, porque Jesus Cristo me deu essa autoridade. Não preciso do cargo. Aí você mexeu num lugar mais mexeu profundo. no vespeiro. É. Assim que a gente gosta. Assim que a gente gosta. Vamos lá. Eu acho que você está dando umas pancadas na galera aí, porque você está falando que eu sou autoridade, porque eu já vi bastante, principalmente na internet. Essas pessoas aí estão achando que é autoridade. Quem que hoje Com que autoridade você está falando isso? Quem fez a imposição de mão? Parece os fariseus. Exatamente. Explica melhor isso daí pra gente. Então. Porque tem muita gente que se diz autoridade, mas dentro do cargo que ele tem. Eita, autoridade. Autoridade eu sou pastor e por ser pastor, então os outros estão abaixo de mim. Eu sou o anjo da igreja, eu sou ungido do Senhor. Não tem nada a ver. Fala pra você, óleo na cabeça não resolve nada. O principal óleo é o derramamento do Espírito. Então, peraí, cara, como assim o óleo no cajadado? Explica melhor isso daí. Então, o óleo, a representação do Espírito no Velho Testamento do Espírito é o óleo, né? A essência de Deus. Então, ele já foi derramado, a gente já tem ele em nós. Então, então as pessoas confundem assim, o cargo. O meu cargo me traz autoridade? Não, mas eu sou maior do que qualquer outra coisa. Então, se eu entender que é o óleo, um dia que eu estiver muito para baixo, muito desanimado, eu vou ter que pular dentro de uma banheira de óleo. E toca fogo. Nossa! Fritando ainda. Óleo para mim só serve de cozinha hoje em dia. Porque de oliva. Se o pessoal fala, não, mas aí você já está sendo muito radical. Mas não, mas né? esse que é o problema da religiosidade. Ele entende o literal como real e o real como literal, mano. Real como literal. Você entende? Exatamente. Então, poxa, Jesus ele falou que nós faríamos obras maiores do que a dele. E ele fala, né, antes de subir aos céus, ele dou autoridade para vocês nessa terra para pisar sobre cabeça de serpente, tomar algo mortífero, não fazer nada. Você entende? Ele nos deu autoridade, cara. É isso. Então, o reino de Deus é o Espírito nos dando todo esse acesso. Mas eu vou ali, eu oro e a pessoa não é curada. Calma, jovem, né? Igual a gente fala, calma, jovem. Você está fazendo o que tem que ser feito, é orar. Exato. Entendeu? A cura isso não vem. Invalida, é o que a gente sempre fala, né? Não invalida a sua fé. Exato. A O cura resultado não vem de você. não invalida a fé. A cura não vem de você. Top. Entendeu? Não vem de você, vem daquilo que está em você, da autoridade que Deus te deu. Então a gente é rei, é sacerdote e Deus já nos constituiu assim. Então hoje não preciso de coisas, não preciso de. Eu ia perguntar isso para você agora, porque você comentou assim, né? Eu já tenho tudo. Talvez um bilionário ouvir isso e vai falar, ele não tem a posse que eu tenho, mas ele não entendeu tudo, né? Não, eu sei que o papai vai. É muito além disso, né? Exatamente, porque as pessoas. Por isso que está em coisas, né? Posses. E querendo ou não, um cargo é uma posse. É poderoso. É uma coisa. É uma coisa. Então não é isso. O reino não é isso. Não é. Então o Espírito que está em nós é o próprio reino. Isso é as demais coisas, né? Vamos falar. Buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. O reino, olha, o reino do céu. Você buscou então o reino do céu. Exatamente. Aí a Bíblia fala que aquele que busca encontra.
Encontrei. Eu encontrei. Aí Jesus, quando fala assim que aquele que beberia, até a gente estava conversando sobre isso, aquele que beberia da água viva jamais teria sede. Então minha sede foi saciada. Caramba. Aquele vazio da alma, aquele. Exatamente. Tá faltando mais 20 anos, mais de 20 anos, né? Quase a vida toda, mais 20 aí de pastoreio e tudo mais. Exatamente. E se tem ainda essa falta. Então, Caramba, meu. Então, quer dizer, foi saciado. Então a minha sede hoje é para mais conhecimento, mas estar mais próximo, construir relacionamento com Deus. Isso é a sede. Mas a sede principal do vazio que você falou já foi saciada. A fome também já foi saciada. Agora o meu é de acessar coisas novas, de ter mais ter um crescimento. Entendeu? Mas Jesus falou, jamais você teria sede. E por que ainda está tendo sede? Por que ainda está tendo Isso mostra fome? o que está governando, né? Exatamente. Porque se eu tenho sede, existe algo que governa sobre mim. Porque eu vou fazer de tudo, vou baixar a cabeça para beber dessa água que eu procuro. É a sociedade hoje, né? Vender o prato, né? Tem capa lentilha. É o que a sociedade hoje, o mundo que a gente vive hoje. Você tem uma necessidade, eu tenho o que você quer. Então eu te manipulo, aí você, muitas das vezes sem saber, mas você abre mão porque é uma recompensa, é algo que você quer, é para matar a sua fome. É uma barganha. Uma barganha. Exatamente. Então só mostra quem que é o Senhor. Exato, é uma satisfação temporária. É uma satisfação temporária, é só para aquele momento, só para aquilo que eu preciso. Muitas das Se vezes. você conseguir, você vai querer outra coisa. Exatamente. É insaciável. É insaciável, exatamente. Então, aquilo que o salmista falou, eu sou como a corça que anseia por águas e tal, é isso. Ansiei, bebi da água, então matou minha sede. Agora, qualquer outra sede que eu sentir pode ser almática, pode ser da minha forma de pensar, mas a principal do vazio acabou. Então não precisa. Jesus falou, jamais teria sido. Então por que você está tendo ainda? Essa é a pergunta que eu deixo. E aí a gente não leva no literal, né? Exatamente. Como o Jairo acabou de citar aqui. Tem coisas que eles acreditam que essa tal liberdade, né, a gente é radical, né? Quer levar na literalidade, de fato nós levamos. Mas essa passagem, como você acabou de ver, ele falou, Deus Todo-Poderoso, Filho, Pai falou, jamais, jamais, jamais. Que está tendo, o que está acontecendo. E importante ressaltar que quando ele disse isso para a mulher samaritana, o reino não tinha vindo ainda. Uau. Cara, por isso que ele falou, por isso que ele falou que jamais teria sede, né? Então é algo que viria. Você falou aí foi profundo. Ela virou missionária. Exatamente. Então, o que ela recebeu? Ela falou, não tem como. Ela foi lá. Eu estava lendo essa passagem esses dias. Ela foi lá, avisou eles. Só pela atitude dela, que o povo conhecia, né? Só pela atitude dela, a forma dela se portar, chamou a atenção dele e foram atrás dele. E depois, quando ele passou naquela região, pediu para que ele ficasse 2 dias lá, né? E quanto que converteram através daquela mulher. Sim. Uau! Exatamente. Me fez lembrar o que você acabou de dizer no início aí. Seu comportamento, suas ações, suas atitudes muda e vai refletir na vida das outras pessoas. Exatamente. Então não é sobre mim. Não é sobre você. Eu ia até te perguntar, né, como viver o reino, mas você acabou de... Você não explanou. Você colocou 5 volumes aí de livros aí sobre o reino. Deixa eu te perguntar. O reino, você já respondeu também, mas a gente quer aprofundar nessa parte agora. Mas aí, o reino, então, ele é só após a morte ou não? Não, o reino é agora. Já, agora. Já está Nesse acontecendo. momento, já está acontecendo. Então já está acontecendo. Desde do... 2000 anos atrás. Mais de 2000 anos atrás. Santo, como você falou lá em Joel, as promessas, Exato, né? A promessa, ela só vai... A promessa de Joel vai se cumprir na sua totalidade mesmo quando for o milenar. Sim. Mas o Espírito já está sendo derramado sobre toda a carne. Ele está aqui. Só que começou. O problema é que a gente está vendo de outra forma. Então as pessoas, muitos então acreditam que o reino é pós-morte. Não. Uma coisa que a gente estava conversando até no final do último episódio, cara, foi o final do último episódio mesmo. Que nós já estamos no reino, mas as tretas da alma impedem da gente enxergar o reino. Muitos dos filhos estão no reino, só que não enxergam o reino, porque as tretas da alma, as coisas internas que precisam ser resolvidas, mentalidade, emoções, impede da gente enxergar o reino. Exatamente. Então que mesmo você acessando essa liberdade, sua mentalidade mudar, mas isso não impede que você precisa tratar os problemas da alma. Aí chegamos no tema da aula de hoje, né? Da aula de hoje. Deu tanta mentoria que falou aula. O tema do episódio de hoje. O tema do episódio de hoje, gente. Aí
é o retrato de reis que vivem como escravos. Então você acredita que você, Kleber, Jade também, né, que tem reis que deveriam reinar e eles estão vivendo como escravos? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Já vivemos assim, né? Vivemos. A gente, nesse acesso que a gente tem direto com o Pai, né, como realmente príncipe, né? A Bíblia, o que ela fala? Ela fala que nós somos com Jesus o mesmo, temos o direito à mesma herança que Jesus. Temos direito à mesma herança e às mesmas promessas. E estamos assentados com ele. Exato, assentar no trono com ele. Quando vier... Mas eu tô aqui. Eu já fico... Explique melhor isso daí que bugou aqui a cabeça. No reino espiritual a gente já está no trono. Eita, Já está no trono. A gente já reina. Só que a Bíblia também fala que nós somos o quê? Embaixadores dele. Então nós somos uma representação dele aqui. Então Cristo se foi. Está lá nos céus. Mas ele habita em nós, através do Espírito Santo. Então, como embaixadores, nós representamos ele. Fala assim, representa o reino aí, meu. Jovem, representa o reino. Mostra quem é o reino. Mostra quem você é. Mostra quem eu sou em você, melhor dizendo. Quem eu sou em você. Quem eu sou em você. Então é isso. O apóstolo Paulo fala que nós somos a carta escrita. Verbo vivo. Exato. A pessoa olhar pra gente e já fazer a leitura. Falar assim, eu vejo algo diferente nesse jovem aí. Sim. E isso acontece mesmo. Acontece. Isso acontece. Aí é aquele negócio, né? A luz ilumina as trevas. Exatamente. Mano, você muda o ambiente. Onde a gente está, e você vê, né? Deus, ele deu as promessas para o povo judeu, e isso já repercutindo em nós mesmos, né? Porque ele falou o seguinte, o que ele fala? Onde você põe a sua mão, você vai prosperar, não é isso? Ele já declarava isso, né? Então, onde você vai fazer? Onde você está? Onde você colocar a planta dos seus pés é seu por herança. Quando eu tenho entendimento do que é o reino, do que é o Espírito em mim, aonde eu for tem que prosperar. Tem que prosperar. Aonde eu for Tem é Já meu. vai com essa mentalidade. Exatamente, eu vou Mentalidade com de filho, isso. de filho, Exato, então identidade. aonde eu vou é Eu isso, vou conseguir, não, já é Já seu. conseguiu. já é seu. O que eu não Caramba. conquisto é só culpa Não minha. é eu que estou dizendo, é o pai que disse, é Cristo, meu irmão, que disse. Exato, então é aquele versículo que para muitos é clichê, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Se Vira tudo, jargão, né? Exato, se tudo capoeira você jargão. pode, você pode tudo. No meu trabalho eu falo isso toda hora, principalmente quando eu pego São cristãos. coisas poderosas. Mano, é um poder isso. Você lê com profundidade, mas a gente faz isso um jargão. Exato, se tá falando que tudo você pode, é tudo. Por incrível que pareça, até coisa errada, mas é tudo. É tudo. É tudo. Boa, interessante. É o que eu né? costumo falar assim, ó. Ele nos deu um monte de ferramentas nas mãos, ou poderes, e a gente não usa, deixa enferrujado. Exato. Eu vou te contar para vocês até uma situação. Uma cristã que eu estava dando aula, né, mentorando, ela falou assim: eu peço muito a Deus espírito de ousadia. Aí eu olhei assim. Falei: você já reparou que o que você pede você já tem? E ela? Ela Como parou assim, ficou dirigindo, ficou parada assim. Mas ficou com dúvida. Eu falei: o Espírito Santo é o espírito da ousadia. Deus já te deu o que você pede. Os medrosos não herdarão. Não darão. Ei. Tá vendo? Não é assim, e aí, essa palavra é importante, porque muitas pessoas confundem esse reino como entrar no céu. É fato que os Exato. medrosos não vão entrar no paraíso. Os tímidos não Os vão tímidos. entrar. Exato, você só não acessa. Vamos levar ao pé da letra. Suponhamos então que é esse entendimento. Estar na eternidade com o Pai e tudo mais. E a pessoa, ela é tímida. Ela morreu. Então ela não está na eternidade com o Pai. Não vai ser Concorda? salva. Não vai ser salva. Por isso Reino que e paraíso tem nada a passagem ver. que o pessoal não gosta de levar o pé da letra, né? Então, aí porque é Quantas tímido. pessoas eu conheço, amigos meus, amigas, são tímidas. Cristão, quer dizer que, meu Deus, eu vou ficar triste, não é porque ela tá morrendo. Só não porque vai, é tímido, né? não vai estar no reino, não. Exato, é o pai falando assim, não seja tímido diante de mim, porque eu sou teu pai. Nossa. Top. Não seja medroso diante de mim, Quem é tímido não tem relacionamento. porque você não tem relacionamento. Então você não acessa, você não tem compreensão. Isso aí Aí é aquele pesado, negócio hein? de Aí já enxergar pensou- o reino. Exato, aí já pensou, a pessoa faz parte de uma congregação. Aí, poxa, eu tenho um desejo de ir lá e e pregar. É o desejo dela. E se for, tá tudo certo. Mas aí eu sou tímido, então não vou. Não vou. reina. Não reina. Não reina. Exatamente. Aí a timidez reina sobre a pessoa, entendeu? Exatamente. Vocês estão começando a compreender agora o reino, a Você galera vê- que está ouvindo? Aí você vê que isso está tratando de um contrário. lado emocional. Você é medroso, você não vai acessar o que eu tenho para você. Quer dizer,
Jesus aí falou, meu, se vós sendo os maus sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, imagina o vosso Pai que está no céu. Meu, Ele te dá todo acesso. Também vamos só confundir com só coisa material, Ele te dá tudo. Ele te dá tudo, né? Aquela frasezinha mesmo que já foi mencionado, né? Fala assim, poxa, na casa do Pai você não precisa pedir para abrir geladeira, você não precisa pedir para comer alguma coisa, meu, você vai lá e acessa. O problema é isso, eu tenho que pedir tudo. Eu tenho que pedir tudo. Eu vou pedir, se é algo que já é seu. Uma treta emocional de não merecimento. Exatamente, falta de merecimento. Não sou merecedor. Não merece. E isso é muito ensinado. Sim. Nas orações até, eu acredito, eu já Louvores, fiz né? Louvores também. Louvor, na oração, Senhor, eu não mereço o que o Senhor tem para mim. Eu estudei, não foi pouco, não, estudei bastante sobre a reforma protestante. Eu vim dessa linha, né? E também os puritanos. E eles são bastante mesmo, né? E vai de encontro disso que você falou mesmo. A gente entende, nós éramos miseráveis mesmo. Sim, éramos, né? Você falou a colocação. Não, éramos. Se Jesus está dentro de mim, como é que eu vou falar que eu sou, né? E assim, não, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou... Ué, Jesus morreu por quem? Eu não estou dizendo que eu sou bonzão, né? Sim. Eu sou isso, aquilo. Não, mas assim... Deus, quando Ele ora para nós, Ele vê a face de Cristo. Exato. Então Ele tinha que esmagar, vai pegar o meu filho, deu o melhor para te resgatar. Nossa, e aí Ele olha para o Kleber, para o Jário, para o Adriano, Ele vê ali o sangue do meu filho, amado ali. Então Kleber, Jário, vem até mim, você tem acesso direto, mas antes tinha que aniquilar, porque o pecado afasta de Deus. Exato. Então Jesus teve que ser aniquilado na cruz ali. Agora o acesso está direto. Exato. Então ele fica naquela miserável, pó, nu, pega aquelas passadas de Davi e tudo mais. Aí eu sou isso, eu sou aquilo e tal. E, cara, e peraí. Aí por isso que quando vai orar, né? Pegar esse gancho seu. Ó Pai poderoso, maravilhoso, grandioso, que está sentado acima do sublime trono, isso, aquilo, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, só faltou falar Sadraque, Mesaque, Abednego e vai embora. Fala a genealogia de Jesus inteira. Olha, você falou um negócio aí, baixou tudo ao lodo aqui. Eu lembrei de Isaías. Isaías, quando ele viu a glória de Deus, aí sim entra naquilo que a gente estava falando, né? Ele viu e falou: sou homem, pecador e nu. Eu vi o meu Senhor. Então, assim, aí o Senhor, o anjo foi, levou, tocou nele. Mas é importante citar uma também tenada. que o reino não tinha vindo aí também. Exatamente. Também não veio. Existia também. E a palavra mesmo revelava isso, né? Que ao ver algo assim espiritual, era aniquilado. Mas você vê, né? Olha a misericórdia. Boa, era aniquilado, foi limpado ali para ele acessar e fazer o que era determinado. Exatamente. Aí, olha o nível olha a misericórdia de Deus já aí. Porque muitos viram anjos. O próprio Jacó viu o anjo e ele foi aniquilado? Não, olha. Era misericórdia. Não só viu, então, exatamente. Aí me fala hoje, né? As pessoas com acesso ao Espírito. Hoje já tem Espírito, pensa que vai ser aniquilado na glória dele. Não, aí já faz tudo com medo, faz tudo assim, apreensivo. Não, pô, é liberdade mesmo. Então dentro disso daí, já vi outras coisas que também deve passar. Queria que você respondesse pra gente então. Muitos talvez pensam, já emendando já na pergunta aqui, você acha que as igrejas, duas perguntas nenhuma, né? Você acha que as igrejas hoje, aqui a gente não está generalizando, mas a grande maioria elas não estão vivendo, estão vivendo sobre o reino, né? E você explica o porquê, e emendando na outra, se caso esse for o seu posicionamento, eu acredito que sim, pelo que você já explanou, as pessoas, eles acreditam que por eles não viver o reino, tem que ensinar esse reino da forma que nós estamos explicando aqui. Eles acreditam muito que a sua profundidade em Deus, a sua intimidade, você buscar a revelação e tudo mais, cessou. Só naquele tempo só foi para aqueles apóstolos, profetas. Sim, que a gente falou agora, já indo na segunda pergunta, né? É a limitação da forma de pensar, né? Sua mente é limitada para isso. Não se acha merecedor, como a gente falou. Não acha que está tão acessível, por mais que fique falando lá, o véu foi rasgado. Parece que é inútil o véu. Parece que é inútil o Aquele que você falou no início. Porque a pessoa não reina. Exato. Não, o véu rasgou. Eu não reino e eu tenho um intermediador, sendo que não precisa de intermediador e o reino está liberado.
faz sentido. Exato. Tem coisas mesmo que estão sendo ensinadas, que viraram termos de doutrina, que a pessoa pegou aquilo e falou, Forte. não é isso, entendeu? Abraçou pra ela. Exato. E pronto. E vou Verdade falar- absoluta, né? E vou Verdade falar para absoluta. você, eu como pastor, as pessoas não gostavam de me acessar. Olha só. E eu dava liberdade para isso. Te via como uma autoridade. Autoridade. Então, Às vezes eu quero ter um assunto com ele, nem vou, porque, nossa, deve ser santo não demais. vou né? questionar. Vai me deixar de banco. Eu não vou questionar, eu É um não pastor, vou. é um anjo da igreja. Exato, não vou sugerir tal coisa, isso, aquilo. E Que eu não também. tem nada a ver com falta de respeito. Exatamente. Completamente diferente. E eu tinha alguém acima, né, que também era uma autoridade naquele local. Respeito, normal. Sim. Só que até isso também não deixava o acesso, não acessava. Então eu posso acessar você na amizade, na construção de relacionamento, eu posso acessar você, seu modo de pensar, tal, e aí construir algo. Aham. Só que eu falo, gente, vem aqui comigo, ó, vamos andar junto, se abra comigo, se precisar de ajuda, me liga, eu vou te atender a hora que você quiser. As pessoas não Você faziam isso. soltou uma poderosa aí. Entendeu? As pessoas não fazem isso porque limitam o acesso, mas também é porque é ensinado. Eu coloquei essa autoridade sobre mim também no cargo. Porque eu Mexe aprendi um pouquinho com o ego também com a gente. Sim, eu até fazia de tudo para que não acontecesse, Sim. mas Naturalmente era devido assim. ao tempo, na Eu área. até eu gostava assim, nos tempos que eu ia para algumas igrejas, porque, não, é pastor, tem cadeira exclusiva. Estacionamento ali na frente. Exato, sala VIP. Sim. Que as pessoas tinham que ir lá e servir a gente, né? Trazendo o melhor. E até onde eu estava, tinha mesas reservadas para os pastores. Aí eu via lá a gente tomando Coca-Cola e o restante do pessoal tomando Dolly. Entendeu? Então eu também fui entrando nisso. Aí tinha hora que eu não sentava lá na mesa e falava, mas por que não guardaram o lugar aí para mim? Né? E por que estão me dando esse? Não pode ser? Eu mesmo caí muitas vezes nisso. Estava acostumado. Exato, então as pessoas não me acessavam e isso eu construía também, essa coisa, assim, não me acesso, então é assim, então eu sou, onde eu chegar tem que ser assim, é desse jeito, é dessa forma, porque eu era um ungido, só não era mais o anjo da igreja. o anjo da igreja, mas eu percebia também que eu bloqueava. Anjo Céu, é o Serafim. Digam pra mim. Tá, mas para anjo caído. Oh, meu Deus do céu. Anjo caído na forma errada de pensar. Errado. Né, na forma errada, porque o acesso estava lá e eu me limitava demais. Então, Então coisa me a limitava. sua visão, então, é que a sua visão que a igreja, ela, a sua maioria, então, infelizmente, elas acreditam que visões, a busca, tudo mais, coisas maravilhosas que Deus pode fazer ainda nos dias de hoje, a pessoa buscar, pode acontecer então. Pode, a manifestação do poder de Deus tá aí, acessível a todo mundo, né? Então todos podem curar, todos podem libertar, todos Fazer podem milagres. fazer milagres, prodígio, todos podem. Profetizar. É uma coisa que você tem que primeiro entender, eu tenho isso. Entendimento, Entender. conhecimento. Exato, o Espírito está em mim, então agora eu preciso desenvolver, assim boa, como o hein? dom de línguas. Eu tenho Deus dentro de mim, Espírito Santo, agora eu vou sair fazendo tudo. Não, desenvolvimento. Desenvolvimentos, né? E você pode ficar tranquilo que vai acontecer, mas depende da sua intensidade. Não vejo como busca, Sim. eu vejo como construção. Construção. Você vai construindo isso. Então, De fato é o que você quer, né? Então, você vai Exato. começar Às vezes você não a Eu quer. preciso desconstruir tudo isso que a gente está falando antes, para construir o novo. Exatamente. Então entender realmente quem eu sou o filho amado. Jesus falou que eu tenho toda a autoridade, que tudo isso eu poderia fazer. Então começa a pôr em prática, começa a fazer, começa a orar e falar, Senhor, eu tenho isso, então me ajude a desenvolver. Não precisa eu quero, não, você já tem. Então me ajude a desenvolver. Mas também, como até o apóstolo Paulo fala, né, que isso que seja em prol do reino. Se for pro seu ego, não vai. Aí o ego reina sobre você. Exatamente, porque a gente sabe, tem profeta aí que adora isso, de que as pessoas busquem ele para ele poder trazer uma revelação. Os profetas adoram isso. E às vezes não, muito caso a pessoa acessa mesmo, né? Mas assim, aquela passagem, né? Senhor, no teu nome expulsei demônios, Exato. fiz o cego a enxergar e tudo mais e tal, e ele apartava de mim. Porque eu não te Não conheço. te conheço, é isso mesmo. Porque aí já a parte alma, né, o ego da pessoa falou mais alto. Fala mais alto. Você não está usando Verdade. em prol do reino, você está usando para A si edificar a si mesmo. Boa.
Então, não, é entender que é em prol do reino. Então, se uma pessoa precisa de cura, que seja aquele momento de eu orar e a pessoa ser curada, né? Da pessoa ser restaurada, da pessoa ser cheia do Espírito Santo. É aquele momento, não é toda hora não. Mas o meu relacionamento, que eu vejo que está até acima de tudo isso, o relacionamento com Deus está acima de tudo isso, naturalmente vai fluir em mim. É como um rio, ele flui, o Espírito Santo ele flui. É até interessante porque que o apóstolo Paulo fala dos gemidos inexprimíveis, né? Sim. Por que ele geme? Porque ele tem que perfurar essa camada nossa, assim, da nossa alma, para realmente fazer a gente acessar alguma coisa. Exato. Quebrar. Ele tem que quebrar isso. Conhece mais do que a gente mesmo. Exatamente. Agora, eu vejo assim, se a gente tem esse acesso, o que gemido inexprimível ele vai fazer? Acho que não vejo que ele precisa forçar, não, é natural, flui, vai fluir naturalmente. Mas enquanto não, para a gente acessar alguma coisa, é nesse gemido inexprimível, porque a nossa religiosidade, a nossa forma de pensar, o nosso entendimento próprio. Falta de identidade. Falta de identidade. Porque essa identidade ela é o carro-chefe para o que você falou aí, de primeiro entender para poder acessar. Exato. E esse engraçado que esse entender para poder acessar, ele vai mostrar o nível de relacionamento. Porque você falou algo também que eu consegui extrair isso. A gente só acessa através do relacionamento. Exato. Não tem como acessar você sem eu ter um relacionamento com você. Exato, senão eu não vou conhecer quem está do meu lado. Estou aqui com vocês porque nos conhecemos. E cada vez mais nós acessamos um ao outro. Cada vez mais eu quero ter mais conhecimento daquilo que você já conheceu, né? Quero absorver mais, não que é uma coisa de liderança, né? Mas isso é o acesso. Então Deus eu quero conhecer ele ainda muito mais. Quero entender mais sobre ele e ele tem e a própria palavra fala mesmo que tudo aquilo que Jesus fez não caberia em todos os livros. Ou seja, porque também, vamos dizer assim, vamos falar uma coisa pancada mesmo, a Bíblia é limitada também. Eita! Né? Agora você mexeu, hein? A Bíblia é limitada também, porque assim, cara, ela não trouxe tudo que Jesus fez, todas as obras. E nem Deus, não tem como você resumir Deus em um livro, senão ele deixa de ser Deus. Exatamente. Cara, então, mesmo livro sagrado. Mesmo livro sagrado, cara. Ela é importantíssima. A gente acessa muita coisa com ela, né? Porque a gente não é capaz de ler a Bíblia toda em um mês, né? A gente tem que ir lendo. E por resto da sua vida ela vai estar falando com você. Exatamente. Mesmo que você lê ela toda, vai ler de novo, ela vai se renovar. Mas o poder de Deus, a glória de Deus e aquilo que Ele há de fazer é muito maior do que o que está aqui. Maior, imensurável. O Evangelho de João fala isso, que tudo que Jesus fez não seria capaz de colocar em livros, em todos os livros do mundo. Nossa. Você falando, né, que nós temos que refletir as nossas ações, nosso comportamento, segundo, porque Cristo está dentro de nós. Aí você falou um negócio aí, a passagem de João, que não caberia. Então imagine Cristo Jesus, Deus ali, cada andada, cada pisada dele, cara. Todas as coisas aconteciam. Exatamente. Pessoas com dor aqui, ele, vem cá, meu amigo, abraçava ali, já era curado. O desafio é a gente trazer a existência isso hoje. Exato. Então a gente tem condições de acessar muito mais do que você reinar por tudo. Do que eles mesmos vivenciaram. Aí olha assim, aí a gente vai antes disso, ver os profetas. Principalmente esse, Elias, Eliseu. O que esses caras acessaram? Os caras eram bugados da cabeça. Exato. Aí, se Jesus, o reino não tinha vindo. E não tinha vindo. Era exclusivo para alguns. Só para aquele ali. Exatamente, só para aquele ali. E ainda Jesus fala que a gente vai fazer obra porque ele foi maior do que todos eles. E falou que eu faria obras maiores que Jesus. Então, muito mais ainda do que Eliseu, muito mais do que Elias, muito mais do que Moisés, muito mais do que qualquer Sadraque, Mesaque, de qualquer um. Mas a gente se limita. Não, ele é o tal. Não. Até falando mais, né? O que Jesus falou sobre os profetas? Que não existia profeta maior do que João Batista. Nascido de mulher. Nascido de mulher. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Maior do que Elias, você acabou de dizer. E maior do que. Você disse que está na palavra de Deus. Maior do que Moisés. Enoque foi tomado. Cara. Aí quem está ouvindo fala, nossa, você é louco. Mas a Bíblia está falando que eu sou maior. E esse maior não significa, a grosso modo, assim, qualquer entendimento que venha na sua cabeça. Mas é maior em obras, é maior em tudo. Em tudo. Exatamente. Tudo que você imaginar.
Em milagres, em obra, em mentalidade, em ações, tudo, cara. Entendendo que na geração deles, eles eram grandes homens de Deus. Foi a geração deles, mas é a nossa geração. Temos o Espírito Santo. Exato, não parou. Uma coisa que me limitava muito nesse assunto que você está falando aí, e assim, mesmo entendendo sobre reino, é o seguinte, a gente fala muito, e ouve muito isso, não, que aconteça a manifestação dos filhos. E uma coisa que virou na minha cabeça, uma chave que virou na minha cabeça foi o seguinte, cara, a gente fica buscando muito a manifestação dos filhos, será que vai ter que as pedras clamar para poder se manifestar os filhos? Só que assim, uma coisa que me libertou, cara, é que desde que o Espírito Santo, mais de 2000 anos atrás, veio, os filhos já estão se manifestados. Já estão manifestados. Exatamente. E o reino chegou. Exato. E quem acessou isso, até grandes homens de Deus mesmo, que acessaram isso, fizeram história na sua geração. Sim. Fizeram história na sua geração. E aqueles que não foram falados? Aqueles que não foram divulgados? Mas hoje, no nosso tempo, como você falou, a manifestação dos filhos chegou para nós. Já está acontecendo. Não importa a idade, não importa o tempo, chegou para nós, então vamos manifestar. E Deus está nos dando as ferramentas para isso. Manifeste onde você está, do seu modo, no seu trabalho, na sua casa. Manifeste. Então manifestou através deles, manifestou através de grandes homens que a gente conhece da história, mas está se manifestando em nós. A gente vai ter a mesma história do que eles? Não, vamos ter a nossa história, mas uma história em qual a gente está revelando quem realmente é, quem nós somos. Está revelando Jesus e quem nós somos nele. Então é a nossa geração, é o nosso tempo. É ter relacionamento. Exato. Eu sei que quem estiver ao meu redor, isso fará com que sejamos lembrados daquilo que nós fizemos em Cristo. Então tá bom, não precisa escrever nada para mim, sobre mim, como foi desses aí. As pessoas enxergam muito poder nisso, né? Não, mas é Pedro, é Moisés, Amém. Eu tinha essa visão. Precisava, porque a gente precisava conhecer esses homens. Claro. Até seus pontos fracos, suas falhas, precisava. Então a gente se coloca como eles e fala assim, não, realmente. Mas hoje a gente vive um novo tempo. Então na geração deles foi feito. E a nossa geração? 2000 anos depois. E Tiago fala, né, que ele cita Elias, né? Elias ele orou e tudo mais, para que tenha chuva, né? Depois cessar, contrário. Mas ele fala, nós somos homens sujeitos às mesmas paixões, ou seja, nós somos iguais a Elias. Então, qual a diferença? Né? E você falou várias vezes, né, Jair? E não tinha o Espírito Santo. O reino ainda não tinha se manifestado, né? O desafio é reinar sobre essas paixões, porque isso é o reino. O reino, ele é interno. Para mim, o maior exemplo de reino, cara, é Jó. Porque assim, você fala, mas como ele reinava? Ele não tinha nada. Aí que tá. Ele não tinha nada, as coisas não tinham o coração dele. Exato. E por as coisas não ter o coração dele, ele reinava sobre tudo, mesmo não tendo nada. Mesmo não tendo nada, ele reinava sobre tudo. Então o reino, ele começa interno. Nós temos 3 mundos que a gente reina. Primeiro veio do mundo espiritual, que antes da queda ele governava sobre o mundo físico. E o interno também. Porque ali Adão já tinha alma, né? Então isso também formou a alma dele ali. Então assim, depois isso foi restabelecido com Cristo. Então assim, o reino, ele vem do mundo espiritual, né? Passa pelo interno, emocional, nossa alma, e é manifestado, a gente traz existência no físico. Por isso que as demais coisas se tornam insignificantes, migalhas. Porque primeiro se reina aqui, isso aqui é o principal. As demais coisas vêm no físico, se manifesta depois, se traz existência. É irrelevante. Tem que vir. Irrelevante de você chegar diante de um piso de ouro mesmo, macio, se você limpar os seus pés de barro, cara. É insignificante. Exato, ou seja, nada muda. Nada muda a sua identidade. Nada muda. Porque você sabe quem você é nele, né? Exatamente. Aquelas coisas não tomam você. Né? Exato, o apóstolo Paulo deixou claro nisso na carta aos Filipenses, né? Eu aprendi a viver na abundância, mas também na escassez. Entendeu? Ele falou, em todas as coisas eu fui provado, mas tudo posso naquele que me fortalece. Ele reinou em todas as coisas. Exatamente. E aí, se você pegar o contexto, as histórias, ele preso, ele estava revelando Cristo. A mentalidade dele estava livre. Exatamente. Até na hora da morte, próxima morte mesmo, né? O viver como que é o versículo? O morrer é ganho, né? O viver é lucro e morrer é ganho, né? Isso. Então, ele já falou, se eu morrer tá tudo certo, porque eu sei quem eu sou e para onde eu vou. E ele mesmo fala, pegando esse gancho aí, Jair,
O apóstolo Paulo também fala e a vontade dele era logo encontrar o Senhor. Exato. Mas vai ter que ser feita a vontade de Deus, é o tempo dele. Então, tipo assim, olha o desejo dele, como ele já sabe quem que ele é em Deus, o desejo dele, papai, eu quero estar junto com o Senhor, quero estar contigo, mas ainda estou aqui. Então eu vou reinar enquanto eu estiver aqui. Exatamente. Né? Uma coisa interessante também que eu achei muito top que você estava falando aí, veio na cabeça, que o Jairo citou o exemplo de Jó, e você falou do Paulo. Jesus Cristo, né? Ali na ceia, ali eu acho fascinante aquela passagem ali, porque algumas pessoas, principalmente aquelas que não acreditam muito na Bíblia, em Deus e tudo mais, eles alegam que Jesus ele fez de tudo para Judas trair, né? Mas a gente sabe que essa mentalidade aí, a pessoa está fechada. Mas vamos no ponto que eu quero dizer. Eu acho muito louco quando Jesus ele chega para Judas, né? Ele chega, ele chama ele de amigo. Cara, ele serve, ele vamos responder, ele lava os pés dele. A Bíblia poderia abrir um parênteses menos de Judas, porque Judas ia trair ele. Não, ele lavou. E Pedrão, como sempre, eu sempre gosto de chamar de Pedrão, né? Pedrão, não, o senhor não faz isso não. O senhor lavando, não, então lava minha cabeça, minhas mãos, não tinha entendido ainda. Ainda a mentalidade dele estava fechada, como de muitos, infelizmente, estavam até esse momento, mas já está abrindo, com certeza. Então, assim, ele chama ele de amigo. Ou seja, Jesus, ele reinava sobre as emoções dele. Ele sabia, mas era Deus. Não. Ele é humano, ele tinha fome, sede, cansaço, tudo mais. Homem, e ele sabia o que Judas ia fazer, e mesmo assim, por quê? Porque ele reinava nas emoções dele, ele sabia o que tinha que ser feito. E ele não deixava de servir, independente disso. Sabia que ele ia fazer tudo aquilo, mas falou, não, vou fazer aqui. Chamou de amigo. Meu propósito. Eu te considero como amigo. Exatamente. Agora o que você vai fazer, problema é seu. Problema é seu. Exatamente. Você é responsável pelos seus atos. Eu não. Entendeu? Então você está andando comigo. Você vai me trair. Aquele que vier com beijo vai colocar a mesma mão no prato, vai trair. Então tá tudo certo. E Pedro achando que já estava tudo certo, né? Não, eu vou morrer até com você, tudo mais. Arrancou a espada. Depois viu a galera interrogando lá, ele eu fico imaginando a alma de Pedro, a mentalidade dele ali. Sim, primeiro ele fala, não, de jeito nenhum, se for possível eu morro. Depois vê o pessoal levando ele, pega a espada. Mas para vocês verem a falta de compreensão. Nossa. Não é a mesma falta de compreensão que a gente teve até há pouco tempo atrás? A mesma daqueles que estavam andando com Jesus, a falta de compreensão do que era o reino, do propósito de Jesus. Aí a gente também acaba caindo na mesma coisa. Então, quer dizer, é os mesmos exemplos. Então, Jesus só mostra, através daqueles homens, né, que foram grandes homens, que essa dificuldade eles teriam quando eu queria acessar Jesus da minha forma. Queria estar próximo segundo de Jesus, entendimento segundo o entendimento, aí depois acessar o Espírito. Nossa, então, aí virou. Exato. Então foi assim, acessando o Espírito, aí a gente já entende qual é o propósito, qual a identidade, o que eu vou fazer, como que eu vou revelar. Caramba. E não pararam. Os caras viraram, tocaram terror, arrebentou tudo. Exatamente. Quem que parou? E ainda eles tinham as suas crises também, né? Por exemplo, Pedro, a religiosidade às vezes falava mais alto. Lembra quando ele teve aquela revelação dos alimentos? Os alimentos, vem no lençol. Exato, mas eu não posso, né? Aí mesmo assim foi lá e falou, realmente, Deus ele veio para esses daí também. Toda, mas também logo depois ele teve uma discussão com Paulo também. E o reino já tinha vindo, já tinha vindo, porque a religiosidade ainda imperava. Então, quer dizer, foram desconstruções, né, que o próprio Pedro precisou passar. Ele acessou o reino, mas precisava desconstruir a tradição. E às vezes a gente cai nisso mesmo, a gente leva a tradição um pouco mais forte e esquece. Então eles são grandes exemplos. A forma de pensar, ninguém muda, não abro mão, assim, não abro mão. Eu aprendi assim, vou morrer assim. Interessante isso daí, ele já tinha acessado. O reino já veio e ainda assim eles tiveram aquele embate, né, da incircuncisão, né? Exatamente. Depois Paulo também, quando encontra Pedro lá, né, peraí. Tá lá com os irmãos ali, trocando ideia de boa, tal, Paulo chega, ele já vai com o grupo dele então, lá. Então, né, não sei o que. Panelinha. Hoje não tem esses grupos não, né, jamais. Panelinha não tem mais. Tô junto. Não tem nada. Toma aí abraçando, tudo mais e tal. Tem nada. Você falou uma coisa importante, mano, do Pedro, Jesus, na verdade, né, governar sobre o emocional dele diante de Judas, né. Você falou de Pedro também, são dois exemplos clássicos do que governo, né, a parte interna de reino, né?
o Judas, ele não conseguiu resolver a treta dele. Não. Porque assim, eu acredito, mano, se ele se arrependesse, por mais que estava escrito na escritura, mas a salvação também existiria para Judas. Mas ele não se arrependeu. Ele Poderia deixou ser outro a lugar de treta. Judas. Ele deixou a treta, mano, consumir ele. Pedro foi diferente, ele também traiu Jesus. Mas ele resolveu a treta, cara. Porque poderia ter acontecido isso, porque ele foi lá, teve um remorso. Aí a história dele, de Judas seria qual? Realmente, o traidor de Jesus. Mas ele continuaria. É igual Paulo. Paulo era o quê? Exato. Ele poderia ter dado continuidade na história, mas a dor dele foi tão grande que aí foi o que aconteceu com ele. A queda dele. Exatamente. Agora, Pedro foi lá, resolveu a treta, reinou sobre a treta emocional, né? E manifestou o reino. Então a gente precisa trazer isso para nossos problemas emocionais também. Sim. Ah, a conta está atrasada, isso me deixa mal. Tudo bem, por um momento. Mas vai lá e resolve. Cria novas fontes de rendas, organização financeira, governa sobre isso. Tem N exemplos que a gente pode falar. Falta de perdão, mágoa, você não está governando sobre isso. Vai Isso levar te deixa isso. mal. Exato. Vai levar para o caixão Exato. e deixa de reinar em vida. O reino é isso, é você você dominar sobre tudo. Dominar sobre tudo. E assim, aqui a gente também, nós não estamos dizendo que assim, você não vai dar uma vacilada, um desvio. Não tem nada a ver, somos humanos, né? Agora, se aconteceu alguma coisa, falei um negócio lá que eu magoei o Kleber e tal, né? Aí eu tive a percepção disso, ou você veio e clareou isso, aí eu tenho que governar sobre isso. Peraí, não posso deixar isso não. Eu tenho que me consertar com ele, né? Aí sim você tem que governar. Errar, vacilar, normal acontece, agora você tem que se corrigir. Temos que estar abertos. Tem que estar aberto. Estar aberto. Uma coisa que acontece muito com a gente é assim, muitas das vezes a gente está atrás de coisas, né? Natural, genuíno isso, mas às vezes ela não está acontecendo, aí você fica mal, aí você deixa de reinar. Nossa, eu estou vivendo isso que Deus preparou para mim, por mais que sejam coisas boas, coisas de Deus para você, você fala, não alcancei ainda, isso começa a te deixar mal, te deixar doente, te deixar ansioso. Que é uma treta emocional. É uma treta emocional. E você, quando você está nesse sentimento, enquanto você não ir para o secreto, não resolver e colocar esse fardo nas costas dele, né? Sim. Vamos dizer assim. E ele fala, 20 anos. Quando você não entregar isso na mão dele, você deixa de reinar. Porque essas coisas que você não alcançou, está governando sobre você. Será que isso que o Jair falou, Kleber, talvez é porque a pessoa, no fundo, sem ela perceber, ela está achando que ela é que vai conseguir resolver isso? Sim, Talvez. porque a nossa confiança não está total nele. A gente não está com a confiança totalmente nele. Se ele falou que podia confiar, se o fardo dele é leve, o jugo é suave, então por que a gente prefere carregar? Né? Não é você entrar nas suas tretas e jogar nas costas dele e achar que ele vai resolver, mas Sim. é isso, tudo. Deixar de fazer o que a gente tem que fazer. Exatamente. Então eu não faço porque é a mágoa que eu tenho da pessoa, eu não faço porque é o emprego que não está bom, eu não faço, então quer dizer, ele já te deu tudo. Vai lá e faça. Aí ele fala, vai que vai dar tudo certo. É o acesso. E a carta de 1 de Pedro fala, né? Lançai sobre ele todas as vossas necessidades, porque ele tem cuidado de vós. Exatamente. Ele tem cuidado, então você está querendo lançar aonde? Exatamente. Então é onde é a sua percepção. Então quer dizer, eu tenho tudo e eu sei com quem que eu posso contar. Em quem eu posso confiar. Se ele é meu pai, se ele é meu braço forte, se ele além de pai é meu amigo, então é com ele que eu tenho que confiar. Então a gente parar de potencializar as questões, os problemas, as tretas e falar assim, não, ele já resolveu. E Já joga tá pra ele resolvido. mesmo. Agora eu não posso fazer nada. Exatamente. Isso é o tá descanso. resolvido. Acabou. Isso é o Já descanso. está resolvido. Aí a gente entra no desfrute. Exato. Se torna pesado porque a gente tá deixando de governar, cara. Quando tá pesado é porque a gente deixou de governar. Quando a gente começa a descansar, a gente governa. Entra naquela de Isaías, né? Todo governo, toda autoridade, tudo está sobre os ombros Sobre os dele. ombros. Né? Exatamente. Não sobre os nossos. Exato. O que E é a gente acima cai na dele? nossa força. Exato. E quem que está acima dele? Nada, pô. Nem Boa. ninguém. Tenta achar alguém. Não. Quando ele começa a questionar Jó em Jó 38, né? Aquilo é a hora lapada, que os leões estão com fome, os leõezinhos estão com fome, quem que vai buscar? É lapada ali, hein? Exatamente. Ali, ele fala a hora que os pássaros, quem que leva comida para os pássaros? Hein, Jó? Onde você estava quando eu fundei o mundo? Pois é. A Bíblia mesmo fala que os anjos têm que nos servir, que nós somos maiores do que eles.
Meu, os anjos. Tem gente que pensa que é menor que os anjos. Vou falar uma coisa pra vocês aqui, vou abrir aqui pra vocês. Tempos atrás eu tava, né? Muito tempo atrás, né? Já tinha visto assim, né? Acessado assim, ver os anjos e tudo mais, é a coisa mais linda e tal. Isso bem no início meu de conversão, quando o Cristo me aceitou, eu não aceitei a Cristo. Eu fui entender que ele me aceitou, entendeu? Isso aí é poderoso. Eu fui entender que ele me aceitou, eu não aceitei a ele. E aí é muita intimidade, muitas coisas muito loucas. Aí tempos atrás, acho que uns 5, 6 meses atrás, alguma coisa assim, até um pouco mais, quase um ano. E eu queria, né? Falei, meu, ver antes, isso aqui, tal. E aí eu cheguei no entendimento, cara. Eu falei, se Deus quiser abrir, né, minha visão novamente para enxergar, entender tudo mais, legal, show de bola. Cara, o que eu quero é estar próximo do papai. Se ele aparecer na minha frente aqui, show de bola, é isso que eu quero ver. Aí cai nisso que o Thiago acabou de falar, né? Os anjos estão aqui para me servir, cara. Deus criou tudo isso, o céu, tudo mais, hierarquia de anjo, tudo, que a terra é reflexo do céu, né? Ela só, infelizmente, só decaída devido ao pecado, corrompida, mas ela vai ser transformada, restaurada. Cara, mas eles estão aqui para nos servir. Você falou, aliás, eles estão aqui para nos servir. Meu, você quer tanto ver um anjo, quer ver um anjo de fogo, tal. Eles estão para te servir. Não serve. Caramba, olha quem nós somos. Aí a pergunta, quem é o servo? Eita. Quem é o servo? Quem está governando? Cai no tema de hoje, né? Quem está governando? Quem está reinando? Príncipes vivendo como escravos. Uau. Exatamente. Então, quer dizer, se você quer ter a mentalidade de escravo, o seu acesso está limitado. Se você tem um acesso de filho, você tem a mentalidade de filho, o seu acesso é ilimitado. Ilimitado. Você falou um negócio aí, eu lembrei daquela mulher, eu estava comentando com o Jaco, a gente estava trocando ideia, estava explicando para ele essa passagem muito louca, que, se eu não me engano, é a mulher fenícia, eu não me recordo. Quando o Senhor estava pregando, ainda a mensagem não tinha chegado na região, né? Estava ali para o povo de Israel, judeu e tudo mais. E aí ela chega diante dele e ele fala assim, não pode o Senhor tirar o pãozinho né, da mesa, né, dos seus senhores ali, dos filhinhos ali. E aí, meu, olha só, fala, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas. Louco. A migalha para ela era um pão que ia alimentar ela, ia saciar ela. A migalha. A migalha. Porque eu sei o que essa migalha é e da onde que ela vem. Essa migalha vem de uma árvore que dá pode vida, ser vem de uma fonte. Cara, olha, meu. Aí o Senhor falou, Jesus, eu fico imaginando Jesus. Nossa, aí você me quebra, né? Não pode falar dessa forma, né? Pode falar dessa forma. Jesus não pode. Se a gente xingar aqui então, meu Deus. Aí não dá, mulher aí não dá, cara. Jesus falou uau. Não. Será que podia falar uau? Será que uau? O capitão também da guarda lá também, né? Que fala, não sou digno que ele entra na morada. Exato. Diga só uma palavra. Meu, o cara tinha autoridade e ele sabia, peraí, estou falando de um homem que diz que é um tal de Messias, isso não está na Bíblia, tá, pessoal? Mas aí entra no cenário, imagina a mentalidade dele. Meu, estou falando de um homem que está fazendo um milagre, parece que é o tal do Messias, porque naquela época era muito Messias que estava aparecendo, né? E é isso e aquilo, o cara fazendo milagre, pessoas ressuscitando, e curas, e visões, pessoas sendo restauradas a visão, um monte de coisa, o cara tá tocando terror sem dó mesmo, Senhor Jesus. Ele fala, cara, não é possível, tem que acreditar nesse cara aí. E ele tinha um coração bom, porque era o escravo dele, o soldado dele, o servo dele, ele estava doente, ele falou, manda lá. Mas assim, ele entendeu quem ele era, né? Embora eu acredito que o cara com certeza se converteu, sem sombra de dúvida, mas ele entendeu quem ele era, no sentido assim de rebaixamento. Ele fala, cara, não, esse cara não pode entrar dentro do meu telhado não, mas eu sei o que é ter autoridade. O cara veio e falou, não, manda dizer só uma palavra. Aí depois os servos voltaram, falaram para ele tal. E quando ele foi ao caminho, ele falou, então, aconteceu tal horário, então realmente foi curado. E por que nós não acreditamos nisso? Isso é intimidade, isso é, eu estou nos braços do meu pai. Senhor, está acontecendo isso. Cara, entrega para ele. É isso que está acontecendo, pai. Seja feita a tua vontade. Exatamente. E talvez a vontade dele está sendo feita, mas talvez a nossa vontade não está no centro da vontade dele. Exatamente. Eu vejo dessa forma mesmo. Quer dizer, a gente tem tudo, podemos viver tudo, mas a gente se limita. Mentalidade. É igual a gente, uma vez eu ouvi alguém falando, é igual você ter uma conta de trilhões de reais na casa do trilhão, para ver que é um limite terreno, que poucos têm, raramente têm, e a gente deixa de acessar essa conta todos os dias. Está lá para você. Está disponível. Você tem um cartão, você tem a senha. Mas você não sabe. Até mais profundo, você tem a chave,
de acessar fisicamente. Meu, eu lembrei de uma E não vive. história. Ou já lembrei de uma história. Eu acho que não foi com o John Wesley, não sei com quem foi. Uma senhora, ela era empregada de um grande pregador, né? O pessoal que estão Ah, eu já vi essa história. também No quadro do vi. Testamento? no quadro lá. É. Só que assim, ela não sabia ler, né? Exatamente. Ela guardou É com igual muito carinho, as com pessoas muito amor. enxergam. Exatamente. O ler hoje é o acessar, né? É o acesso. Você tá exatamente. convertendo a leitura, fazer a leitura. Não tá fazendo a leitura correta. Exatamente. Mas vi na história, eu sei que história que é essa aí. O pregador morreu, né? Aconteceu algo com ele e ele deixou uma herança para ela. E ela pegou, era um papel, era um testamento, ela nem sabia. Deixou no quadro. E deixou no quadro Bonito, durante lá. anos um testamento, um cheque, sei lá, de milhões. E ela viveu, empurrando com a barriga, sem reinar, rei escravo, ou rainha escrava. E depois uma pessoa foi, mano, você já percebeu o que está escrito aqui nesse quadro seu aqui? Não, meu pregador, meu pastor que me deu. Isso aqui é um cheque de milhões de reais. Então é assim, uma coisa que você estava falando um tempo atrás, vai existir pessoas, ô Leonardo, chamando você de meu filho já. Leonardo. Papai. Parecido, gente. Papai, carregando o braço. Você tá pesado, pai? Não, Então, você tem acesso, dá Tem acesso. acesso, Tem papai. acesso. Tá pesado. Acesso. Tem acesso. a ele. Então assim, Brito e Kleber, vai existir filhos, pessoas que têm acesso a tudo isso, mas durante a vida dele não vai acessar. Isso é muito forte, cara. Exatamente. Vai. A vida inteira não vai acessar o que está disponível. Infelizmente, não vai ser. Só após morte. Filho Ela vai pródigo. estar com o pai, vai estar tudo mais, mas ela não reinou em vida. A Não parábola reinou em do vida. filho pródigo, né? O outro irmão, né? Falou, pô, tudo que eu tenho é seu. Uau. Aí- E você só trabalhando, Você nessa- Trabalhando. Você tem tudo. Só toda a vivendo na herança. religiosidade. Toda a herança é sua. Então, os dois não entenderam o pai que Os tinha. dois, exato. Porque ele já tinha tudo, mas ele falou, não, eu quero o que eu tenho para usar fora. E antecipou, né? Que a lei na época, o pai faleceu e Exato. tudo mais. E o outro sempre ali, por estar do Vanessa é o maior lado exemplo dele, disso. né? Por estar do lado dele o tempo todo, não acessava o que ele podia. A gente fica querendo fazer obras, viver a obra, fazer coisas. Aí a gente se torna trabalhoso e a gente deixa de desfrutar, de acessar. A o que família, já está liberado. amigos, social. Correria, rotina, Exato. cargos, carreira, Exato. sabe? E deixa de acessar o que está disponível, cara. Porque- Esse reino. Porque cai naquilo que o Clebão acabou de falar, né? Em todos os lugares você pode reinar, né? Porque está Sim. dentro de você. Exato. Então, aqui a gente não está dizendo, não, você não tem que estar na igreja, isso aqui, longe disso. Mas assim, para você abrir essa mentalidade, né? Eu sou servo, amado do Senhor, dentro das quatro paredes. Não, eu sou em todos os lugares, né? No social, na amizade, tudo mais, né? Pra gente Finalizar. finalizar, porque se deixar a gente fica aqui até o assunto, o assunto né? vai. Foi top demais estar aqui com o nosso amigão Kleber. Cara, a gente sempre faz uma pergunta no final, né, do podcast, que a gente chama o último download aí que você podia deixar pra galera Sobre o reino. sobre o reino. Qual que é a maior loucura que Uma loucura você acha sobre o reino assim, mano? que fez download na sua mente, assim, que você também quer compartilhar algo seu. A maior loucura, eu acho que foi até falado aqui algumas vezes, é esse acesso ao Pai. Acesso, Você olhar assim e falar que você vê Deus como Pai, Pai mesmo, Pai. tá? Mesmo que alguém que esteja escutando aqui fala que não teve esse acesso a um Pai terreno, né? Mas lembre-se que você tem um Pai amoroso, bondoso, não é esse Pai carrasco, ditador, mas é um Pai que tipo, ele tá pronto para você. 24 horas. É de perto, é um Deus Exato. de perto, é um Pai de perto. Exatamente. Tem aquela música, gosto muito daquela música da Nívia Soares com o pastor Antônio Cirilo, Intimidade. Sei Que que fala assim, Jesus, eu quero estar contigo, eu quero ser teu. Meu, ali é a maior revelação de Eu via muita música no intimidade. monte. Oh, Entendeu? A maior A gente vai revelação ouvir no monte. maior de revelação de intimidade. Mano. Então, o que mais virou a minha chave foi isso, é a intimidade. Intimidade. Que eu posso ser muito mais íntimo do que eu imagino. Eu via um Deus de longe mesmo, um Deus que é criador, um Deus poderoso, mas o que mais virou foi isso, é que fez muito sentido para mim entrar no quarto
E que ali eu acessaria ele. Aquilo que Jesus falou, né? Entra no teu quarto, fecha tua porta, que em secreto Deus vai te ouvir. Secreto. É o secreto. Eita, Isso que mais virou, que esse acesso, que eu posso ter o acesso a hora que eu quiser, que eu não preciso de momento, eu não preciso de local. Uau. Eu preciso Isso somente me dele. lembra de uma coisa que eu vi hoje que faz todo sentido que você está falando assim. É nesse local, no secreto, que a gente se alimenta. Exato. Diferente da igreja, que a gente pensa que é na igreja que a gente se alimenta, mas na igreja a gente vai para servir. Meu irmão. Exatamente. o alimento que Top, está... isso mesmo. A gente fala que Paulo, né, aquele exemplo de Paulo, que a galera ia para a igreja para se alimentar, né, os glutões, só que se alimenta em casa, no secreto com o pai. Exatamente. Só que na igreja, hoje, você vai para servir o meu próximo. Exato. Ajudar quem precisa, realmente. O alimento secreto é o tesouro que você está tendo com ele. E não é aquele banquete que está sendo exposto. Eu prego, eu louvo, eu faço isso. Agora, a comida secreta lá no íntimo, essa que ninguém vê, é o alimento sólido que você está se alimentando dele. Essa foi a maior virada para mim, assim. O meu acesso ao Pai, intimidade. Enquanto a gente ficar no leitinho, a gente não vai acessar a intimidade. Por isso que eu falei que é muito raso que as pessoas estão vivendo. Raso. É muito raso. É raso. É raso. Vai doer, dói essa palavra, mas é raso. É raso demais. É raso. Quem estiver ouvindo, assistindo, fala para você. Às vezes a vida que você leva com Deus é muito rasa. Vai mais fundo. Vai. Águas profundas. Começa a comer alimento sólido. Exatamente. A gente olha o mar assim, a gente não tem ideia da imensidão que o mar tem, da profundidade que ele tem. A gente olha assim, a gente é muito visual, né? Mas quando a gente vai realmente além disso, né? Eu preciso do quê? Preciso de ferramenta, alguma coisa, mas vai mais profundo. Sai do raso. Quando Paulo fala do leitinho, a gente acha que é assim, que é o pouco tempo que eu tenho. De igreja, novo convertido. Não Pensa convertido. que é só isso, né? Eu tô no leite, eu tô em 20 anos de igreja, então já foi no mais 22 anos, profundo. 26 Não é anos. não. Aí vem um jovem de 15, 16 anos, com sede, está buscando e tudo mais e tal, se encaixa naquele lá, né? Os últimos primeiros. Exatamente. Porque você achou que já tem 60 anos de igreja, já sabe tudo, é dessa forma. Digo mais. Está chegando agora, imagina, isso daí é fogo de pai. Até o novo convertido que tem 6 meses de Cristo pode comer alimento sólido e acessar o reino. E a gente que viveu 26 anos, no meu caso, 26 anos bebendo leitinho sólido. Aí vem falar que é só para novo convertido, essas coisas? Que é isso, jovem? Não, de maneira alguma. Então vai para o mais profundo. Forte, Sai do muito bom, raso e cara. vai para o mais profundo. E como você falou do mar aí, né? Quando você vai na profundidade do mar, jovem, você não consegue nadar não. Não. Porque aí é só o mar, é só a mão de Deus É a que pressão. vai te carregar. É só a mão dele para levar você para baixo, porque a pressão te empurra de volta. Porque no raso você consegue caminhar com as suas próprias forças. É aquela revelação de Ezequiel, né? Ezequiel, águas profundas. Até ali um pouquinho no nariz você consegue um pouco, até mergulhando um pouco. Mas se for no profundo, como você acabou de dizer aí, não tem como. É muita pressão. Uma aí, vez, vou aí ele trazer fala algo pra agora, vocês aqui pra gente finalizar. Uma vez eu quis ir no profundo, mano, e eu fui debaixo da mão dele. Solta aí. E assim, quando eu cheguei no profundo mesmo, nas mais profundezas das águas assim, dessa terra, do mar, eu achei uma pérola. Ó, top. Forte. Aí papai falou, o que você quer aqui, jovem? Falou pra mim, o que você quer aqui? Se tudo que você procura não é aqui que você encontra, o mais profundo do mar, o mais profundo. Tá dentro de você. Ó. Aí depois ele me deu um entendimento, cara, que assim, essa pérola... Vou fazer uma pergunta pra vocês entenderem. Reino, tá? Os portões da cidade celestial, da Nova Jerusalém, elas são feitas de pérola. Ó. Essa pérola preciosa que eu busquei, ele me perguntou o que você quer aqui, ela dá acesso ao reino. E ela tá dentro de nós. E as pessoas estão buscando fora. Bruxando fora. Eita. Externo. É o que está em Lucas. Se falar que está ali, não vá. Se falar que está em outro, não vá. Porque o reino de Deus Uau. está em vós. Uau! Lucas 19, 17 e 20. 17 e 21. O reino está em você, né? Tá dentro de nós. Se está dentro de nós, é só a gente Foi expor. melhor pra gente Meu, top, hein? finalizar aqui. Mano, muito bacana estar com Que vocês podcast. aqui, cara. Show de bola. Nós que